E a gente começa a edição de hoje indo direto para a Europa. Milhões de franceses devem voltar às urnas amanhã para escolher a nova Assembleia do país no segundo turno das eleições legislativas. E apesar de ter largado na frente, a extrema-direita precisou intensificar a campanha nesta semana para tentar garantir a vitória e superar o fronte republicano. O principal partido da extrema-direita teve motivos para sorrir depois do resultado do primeiro turno das eleições legislativas da França no último domingo. O Rassemblement, de Marine Le Pen, confirmou o favoritismo e conquistou 33% dos votos, 5 pontos percentuais acima do Fronte de Esquerda e bem à frente do Ensemble, partido do presidente Emmanuel Macron, que teve apenas 20%. Desde a fundação, em 1972, ainda como nome de Fronte Nacional, o grupo nunca esteve tão próximo da sonhada maioria na Assembleia Francesa. Mesmo assim, o cenário para o segundo turno ainda não garante a vantagem absoluta no número de parlamentares, o que pode adiar o sonho da sigla. Das 577 vagas para deputados, 76 foram resolvidas já no primeiro turno. O Rassemblement Nacional elegeu 39 nomes, o Fronte de Esquerda 32, enquanto o Ensemble conseguiu eleger 4. Com isso, os franceses ainda devem escolher outros 501 representantes na Assembleia local. Segundo as pesquisas mais recentes, o Rassemblement Nacional deve mesmo terminar com o maior número de eleitos, mas não o suficiente para conquistar a maioria absoluta de 289 deputados. Isso porque, apesar da performance histórica, o partido ainda enfrenta a forte rejeição de boa parte do eleitorado. O resultado do último domingo levou opositores a se juntarem contra a extrema-direita no chamado Fronte Republicano, um velho conhecido da política francesa. Historicamente, a tática faz unir partidos da esquerda, de centro e até mesmo da própria direita para barrar grupos considerados extremistas. Dessa vez, mais de 200 candidatos abriram mão de participar do segundo turno para concentrar os votos contra os nomes do Rassemblement Nacional. Mas analistas questionam se a taxa de reprovação do atual governo pode enfraquecer o movimento. Já sem controle do legislativo, o presidente Macron foi um dos primeiros a apoiar a ideia, pedindo que os eleitores façam uma escolha democrata. O atual primeiro-ministro, Gabriel Attal, que deve acabar deixando o cargo, também seguiu a mesma postura. Durante a semana, diversas personalidades vieram a público em declarações contrárias ao partido de Marine Le Pen. Astro da seleção francesa, o atacante Kylian Mbappé, tomou a frente durante uma entrevista coletiva às vésperas de um jogo da Eurocopa. Acho que mais do que nunca, nós devemos ir votar. Há uma urgência. Nós não podemos deixar o nosso país na mão dessas pessoas. É realmente urgente. Eu acho que todos vimos os resultados. Isso é catastrófico. E espero realmente que as coisas mudem e que as pessoas se mobilizem para ir às urnas e votar do lado certo. Pour voter et voter pour le bon côté. A movimentação em massa causou incômodo na campanha do Rassemblement Nacional. Os líderes do partido afirmam que o Fronte Republicano é uma aliança de desonra e tem tentado angariar votos para conquistar a maioria absoluta, o que levaria o jovem Jordan Bardella, de 28 anos, ao cargo de premier. Atual presidente do partido, Bardella é visto como uma figura de maior interlocução com outros grupos da direita tradicional. Ainda assim, ele descarta a possibilidade de um governo de coalizão, caso não atinja o número necessário de assentos na Assembleia. A situação pode deixar o parlamento travado e sem uma liderança definida, já que o presidente Emmanuel Macron também descarta uma possível aliança com a esquerda no legislativo. Dessa forma, Macron poderia voltar a dissolver a Assembleia daqui a um ano, mas seguiria enfrentando complicações até o final do mandato dele em 2027. A aposta do presidente em convocar eleições logo após o fracasso na corrida para o Parlamento Europeu, no começo de junho, se mostrou arriscada. Com a popularidade em baixa, ele viu o próprio partido derreter na Câmara, passando de 169 para possivelmente menos de 70 assentos.
Na estratégia inicial do governo, o maior comparecimento do eleitorado às urnas seria suficiente para formar uma reação e barrar a extrema-direita. Só que isso não aconteceu. Mas mesmo uma eventual derrota nas urnas pode ter pontos positivos para Macron. Na avaliação interna do líder francês, a divisão do parlamento pode danificar a imagem do Rassemblement National a longo prazo, dificultando a vida de Marine Le Pen nas eleições presidenciais de 2027. E até com um possível controle da Assembleia, a extrema-direita precisaria dividir o poder com o centrista, em uma queda de braço que pode terminar sem vencedores. No xadrez político da França, o checkmate deve ficar muito além do resultado das urnas.